Hey guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Alexia, esse é meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar como era a minha rotina de au pair morando aqui na Alemanha. Eu vou começar contextualizando vocês um pouquinho da minha situação sendo au pair aqui na Alemanha. Eu morava numa Dorf, sim, a temida Dorf, e eu cuidava de duas crianças. Uma tinha 3 anos de idade e a outra tinha 7 anos. Era uma menininha e um menino. Eh, a família toda era uma casa bem grande, mas a família toda, dormia no segundo andar da casa e eu dormia no primeiro andar, o que pra mim era perfeito, porque eu acordava muito cedo, eu sempre acordei muito cedo. Então eu acordava, tomava meu café, me preparava, ia pra academia, super cedo. Então era ótimo, porque ninguém ouvia nada, eu não sentia que eu estava atrapalhando ninguém. Então funcionou, assim, perfeitamente pra mim. Eu fui au pair por 8 meses e depois eu troquei o meu visto pra um BFD, o que é uma coisa bem comum aqui na Alemanha. Eu conheço muitas, muitas au pairs que fizeram isso. Ou elas trocam para o BFD, ou elas trocam para um Ausbildung. Se você quiser saber um pouquinho mais desses dois vistos, deixa aqui no comentário que eu posso responder vocês. Como era o início do meu dia? Como eu já falei, eu acordava muito cedo, então eu acordava às 4 da manhã, tomava meu cafezinho, me arrumava e ia pra academia. Eu peguei tanto o inverno quanto o verão na Alemanha. O verão era maravilhoso, eu simplesmente colocava uma blusinha e ia ser feliz. Já o inverno, não. Eu tinha que colocar várias camadas de roupa, várias mesmo, porque era muito frio, mas isso não me impediu de ir pra academia. Enfim, eu colocava várias camadas e ia do mesmo jeito. Eu sempre acordei muito cedo, esse é um costume que eu peguei na faculdade, e eu amo acordar cedo, mas tem um lado muito negativo nisso. De manhã eu tenho muita energia, mas à noite eu tenho zero energia. Então, quando eu tinha que fazer bedtime, levar as crianças pra dormir, era assim, um parto pra mim. A manhã das crianças. Geralmente eu não fazia a manhã das crianças, o que era perfeito pra mim. Geralmente eu ia pra academia, quando eu voltava, elas já não estavam mais lá ou elas estavam saindo. Quem fazia eram os pais. Então, basicamente, as crianças precisavam, acordar, tomar café da manhã e ir pra escola. Então, eles gostavam de fazer isso, eles tinham tempo para fazer isso, então eles faziam. Algumas vezes a host family me pedia para fazer amanhã porque eles tinham algum compromisso, mas era bem raro mesmo. Mas quando eu fazia, era basicamente isso: eu tinha que acordar as crianças, eh, dar café da manhã para eles, trocar a roupinha, escovar os dentes e dirigir para a escola. Era basicamente isso, é bem facinho. Independente se eu tivesse com as crianças ou não, quando elas estavam na escola, a minha rotina era a mesma. Então, eu chegava em casa da academia, tomava um banho, tomava o meu café da manhã e começava a estudar alemão. Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu não recomendo, mas eu vim como turista. Fiquei 2 meses e meio aqui e voltei para o Brasil. Então, meu plano era vir. Eu já estava estudando alemão, no Brasil, claro, mas quando eu vim eu continuei estudando e o meu foco era fazer a prova do Goethe A1 aqui na Alemanha, voltar para tirar meu visto e depois voltar para a Alemanha. Então eu estudei muito, muito, muito mesmo, porque tinha uma pressão muito forte. Porque se eu não passasse na prova, eu simplesmente ia ter que voltar para o Brasil e não poderia mais voltar para a Alemanha. Então eu estava estudando muito hard. Eu misturava um pouquinho de Duolingo com o estudo da própria prova do Goethe A1, mas deu tudo certo. Eu tirei 81 na prova e eu fiquei muito feliz e, enfim, deu super certo. A parte da tarde. Geralmente, a própria host family buscava as crianças, porque eles gostavam de fazer isso. E como eles trabalhavam muito perto da casa, eles tinham essa flexibilidade. Raros casos que eles tinham algum compromisso e aí eu buscava, mas geralmente eram eles que buscavam. Então, eles buscavam na escola, deixavam eles em casa, e aí geralmente eu já tinha preparado um lanchinho leve para eles, porque eles tinham almoçado 1 hora atrás, assim, quando eles chegavam em casa. Então eles não estavam com muita fome, mas eles sempre pediam alguma coisinha. Então eu sempre deixava uma massa cortada, ou um iogurte, ou enfim, alguma frutinha, ou um snackzinho, uma coisa bem leve. E depois disso, cada dia era diferente. No verão, a gente ficava bastante no jardim, brincando lá fora, com água, desbravando o jardim, andando de bicicleta, enfim. No inverno era um pouquinho mais tenso, porque a gente não podia sair, então a gente tinha que ficar trancado dentro de casa.
A menininha, ela amava pintar, desenhar, então era bem facinho. Agora, o menino, ele amava fazer experimento. E aí a gente olhava alguns vídeos no YouTube e tentava replicar em casa. E na verdade era bem divertido. A gente fazia uma bagunça gigantesca, mas eu tinha um acordo com eles. Falava, olha, a gente vai fazer o experimento, mas depois vocês vão ficar quietinhos, porque eu preciso limpar toda a bagunça do experimento. E eles super animados para fazer o experimento, super entendiam, dava super certo. Uma coisa que eu fazia bastante com as crianças também eram receitas, receita de bolo, receita de brigadeiro, receita de cookie, ou até mesmo a receita do jantar. Se fosse uma receita mais fácil, eu incluía eles. Eles amavam fazer receitinha, então essa é uma atividade que eu super indico para quando você for au pair. E eu amava fazer. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não tenho problema com bagunça. É óbvio que depois eu tento conversar com as crianças. Olha, a gente vai fazer tudo aqui, mas depois tem que ter o tempo de eu limpar. E eles entendiam. Acho que quando você combina tudo certinho com a criança, não tem problema. O difícil é quando você não combina e aí fala, tá, agora você vai sentar aqui que eu vou limpar a casa. Sabe? Não dá pra fazer isso. Então eles entendiam. E a gente fazia várias receitas e sinceramente, eu acho que era a minha parte favorita. No final do dia, eu precisava fazer o jantar, então a gente também tinha uma conversa super clara. Falava, gente, ó, agora eu tenho que fazer o jantar, porque nós vamos jantar daqui a pouco. Então eu preciso que vocês se organizem e fiquem quietinhos aqui para eu poder fazer. Porque não dá pra. Tem coisa que não dá pra fazer com criança perto e fogo, enfim. E aí uma coisa que eu fazia que eles amavam era colocar um podcast ou alguma história no Spotify e aí eles ficavam sentadinhos na mesa, na cozinha mesmo, escutando enquanto eu estava cozinhando. Então era perfeito, porque eu conseguia cozinhar em paz, sem as crianças correndo em volta de mim. Mas eu também conseguia assisti-los, porque eles estavam ali na mesa. E eles ficavam quietinhos, porque eles estavam escutando uma historinha no Spotify. Então eu super indico isso também, dava super certo e eles amavam. Quando o jantar estava pronto, nós jantávamos todos juntos. E depois do jantar eu ajudava a organizar a cozinha e tudo mais. E depois disso eu estava off. Quando era verão, uma coisa maravilhosa aqui da Alemanha é que quando é verão, até umas 9, às vezes até 10, 11 da noite ainda tem sol. Isso é bizarro. Então, no verão, quando eu estava off, eu amava sair para andar na cidade, porque eu sei que muita gente fala mal de Dorf, mas eu amava. Inclusive, agora eu moro em Hamburgo, na cidade, e eu tô louca pra voltar a morar na Dorf. E eu saía pra andar naquela fazendinha, eu achava a coisa mais linda do mundo, uma paz, assim, era maravilhoso. Quando era inverno, é o contrário. O sol vai embora muito cedo, às vezes 3 horas da tarde, parecia 3 horas da manhã. Então, escurecia muito, muito, muito cedo mesmo. E nesse tempo, eu aproveitava para estudar mais, ler e ficar mais quietinha no meu quarto. Mas independente de qualquer coisa, eu ia dormir muito cedo, porque como eu falei aqui, eu acordo muito cedo, logo eu vou dormir muito cedo. Então, umas 7h30 eu já estava na minha cama. 8, com certeza, eu já tinha pego no sono. Pensando nos desafios da rotina, eu acho que o maior desafio para mim era pensar numa atividade todos os dias. Como eu falei, as crianças, quando estava sol, era bem fácil, porque a gente saía andar de bicicleta, ficava correndo no jardim, era tudo mais tranquilo. Quando era inverno, como eu falei, a gente fazia alguns experimentos, cozinhava, pintava, mas fazer todo dia a mesma coisa não dá, né? Então, precisava sempre ficar pensando numa atividade nova para entretê-los. E isso, para mim, era a parte mais desafiadora. E aí, óbvio, falando em criança, tinha um dia que eles eram uns anjos, tinham dias que nem tanto. Mas pensando em comportamento, eu acho que eu lido bem com isso. Eu acho que a maior dificuldade para mim mesmo era essa questão de ficar sempre pensando numa atividade nova. Bom, essa era a minha rotina de segunda a sexta. Aos finais de semana, alguns sábados eu trabalhava, alguns não. Mas geralmente eu estava off. Quando eu estava off, eu estava sempre estudando bastante. Às vezes eu vinha para Hamburgo para party. E às vezes eu só ficava em casa mesmo, chilling e lendo e vendo filme. Eu ia pra academia aos finais de semana também. Então era uma rotina bem tranquila. Como eu falei, às vezes eu vinha pra Hamburgo pra festejar. Mas eu acho que era isso. Eu amava minha rotina de au pair.
e acho que passa super rápido. Então, se você for au pair, aproveite. E é isso, se você tiver alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou amar responder. See you in the next video. Tschüss!